Olá, minha gente, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Nós estamos aqui com esta bandeira de Israel, essa nação tão querida, amada por Deus e amada por todos nós. Tem contribuído muitíssimo com a nossa fé. Do lado do meu coração, do lado esquerdo, está aqui a bandeira do nosso país, a bandeira brasileira. No hino da harpa cristã, 633 diz assim: meu Brasil, grande nação, pátria sublime, quero ver-te muito em breve, ainda maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, quero ver-te muito em breve, ainda maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimido ao pé de Cristo Salvador. Brasil, tão querido e amado, uma nação tão rica. O Brasil é uma potência mundial. Estive ali pelos Estados Unidos, pela Flórida, e vi aquelas terras tão fracas, mas com agricultura tão assim perfeita, tão sofisticada e muita produção na Flórida. E quando eu percebo as terras da nossa nação tão prósperas, um Brasil rico em medicina, em ciência, um Brasil que constrói tanques de guerra, aviões, um Brasil que é um dos maiores produtores de rebanho bovino do mundo, de água, uma grande nação. Mas nós vemos que o Brasil vem sofrendo ultimamente em função de liderança nossa. Nós precisamos amar Israel. Israel é um referencial de Deus. A Bíblia diz assim, no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. O Brasil já foi muito próspero em função de uma atitude muito alvissareira pelo presidente da Organização das Nações Unidas, da ONU, que neste tempo era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que contribuiu com seu voto para o Estado de Israel. E o Brasil foi uma nação que vem crescendo, vem prosperando. Mas ultimamente nós lamentamos o sofrimento da nossa pátria. E nós, como bom brasileiro, nós sofremos também. Nós vemos chefe da nossa nação tomando posição em concordância e às vezes até dando todo o apoio a grupos terroristas, Estado Islâmico, Hamas. E nós vemos uma posição dos nossos líderes que já não estão mais no poder, tomando uma posição severa contra Israel, quando Israel foi se defender de ataques de terroristas, usando mísseis na faixa de Gaza. Questionaram, diminuíram Israel. E nós vemos aqui o Ministério israelense respondendo imediatamente ao governo brasileiro, dizendo: esta é uma demonstração lamentável, porque o Brasil é um gigante econômico e cultural, mas continua a ser um anão diplomático. Que tristeza! Mas por que aquele governo que tomou essa posição já não está mais no governo? Já perdeu a sua função de governar esse país. E eu volto novamente aqui para a palavra de Deus que diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós vemos aqui a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 6, que diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Essa profecia, ela se cumpriu. Oséias profetizou muito antes de acontecer isto, e do ano 63 aproximadamente veio essa profecia. Do ano 63 a.C. ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará vida. Do ano 63 a.C., a 14 de maio de 1948, foi quando foi homologado o voto na ONU para estabelecer Israel como Estado judeu. Foram precisamente 2011 anos. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 2 dias como 2000 anos. Nós vemos a precisão dessa profecia. Depois de 2 dias,
ele nos sarará. Depois de 2 dias, nos dará vida. Israel foi restabelecido como nação. Graças a Deus, Oswaldo Aranha, um brasileiro. E nós temos sido muito abençoados por isso. E no 3º dia, diz a palavra de Deus, é no milênio, quando ele vai reinar sobre essa Jerusalém. E nós cristãos vamos estar com Cristo em Jerusalém, no reino milenial. Quando nós falamos de Israel, nós lembramos dos profetas, dos reis. Davi, que governou com tanta maestria. Salomão, com tanta sabedoria. Nos lembramos de José, uma história das mais lindas. A história de Sansão. Nós vemos histórias e mais histórias que engrandecem um acervo cultural e histórico. A história do povo judeu contribui muito com a nossa fé. Nós precisamos amar este povo. Nós precisamos orar por Jerusalém. O Brasil, nós estamos sofrendo, porque os nossos governantes, que já não estão mais no poder, mas que tiveram no poder, se voltaram muito para grupos extremistas e desprezaram a nação querida e amada por Deus. Mas nós temos lá nos anais da história um voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que voltou para que fosse estabelecido o Estado de Israel. Nós precisamos amar esse povo. Povo sofrido, nem mesmo o holocausto, ali aquele sofrimento que eles passaram, naquelas prisões, onde foram mortos ali na Alemanha, através de Adolf Hitler, 6 milhões de judeus mortos, nem mesmo assim conseguiram exterminar este povo, porque este povo é um povo querido por Deus. Nós amamos Israel. O nome do meu filho é Israel, em homenagem a esse Estado, a esse povo tão ordeiro, a esse povo tão especial. O nosso Shalom e Adonai, e que nós todos brasileiros possamos amar Israel. Orai pela paz de Israel, prosperarão aqueles que te amam. Se nós oramos por Israel, amamos Israel, nós teremos as bênçãos das mãos de Deus. Prosperarão aqueles que te amam. Por essa razão nós precisamos amar Israel. Fique na paz do Senhor. O nosso muito obrigado.